Adventismo puro e simples. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Já tem algum tempo que eu tenho sentido aí a iluminação divina e a preocupação humana de trazer para vocês conteúdos que de fato venham a alicerçar vocês dentro do conhecimento da palavra de Deus. Naturalmente que eu, como adventista do sétimo dia, entendo que a palavra de Deus ela é interpretada e avaliada e entendida de inúmeras perspectivas diferentes, mas eu entendo aí que cada tradição, que cada denominação, que cada, vamos pensar assim, ramo, né, da religião cristã tem o direito de ter a sua convicção, a sua percepção, a sua hermenêutica, as suas conclusões e etc. Ainda que exista aí uma ampla polêmica entre as igrejas e as tradições e tal, para avaliar quem tem a melhor exegese, quem tem a melhor hermenêutica, quem tem as melhores conclusões teológicas em termos aí da exegese, da história, da avaliação linguística das questões e teologia sistemática. E é uma questão tudo muito interessante, assim, o mundo da teologia. É um mundo que me cativa muito, me chama muito a atenção. Basta dizer que eu dediquei a minha vida para isso, né? E realmente não me arrependo nem um pouco em relação à escolha que fiz particularmente, ok? Só que o que eu tenho percebido, assim, Deus tem me mostrado, e eu tenho percebido, assim, né, em meio à realidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Adventismo é um enorme potencial teológico, mas que muitas vezes tem dificuldade de se enxergar, tem dificuldade de se situar, tem dificuldade de se propagar mesmo entre os membros e líderes da igreja. Existe muita ignorância a respeito do que é de fato a teologia adventista, aquilo que de fato a igreja pensa. As pessoas confundem muito as opiniões de líderes e pastores e apresentadores de Novo Tempo e etc., com aquilo que a igreja ensina, e muitas vezes elas têm muita dificuldade de entender que às vezes o que um apresentador, uma apresentadora, um pastor, um presidente, um evangelista e tal, diz não representa o que a igreja pensa. E isso é assim, meio complicado para algumas pessoas, né? Então, eu pensei assim em trazer para vocês uma reflexão assim a respeito do adventismo do sétimo dia, em termos assim da sua pureza e da sua simplicidade naquilo que é o seu cerne, ok? Eu também faço isso inspirado numa obra que é muito importante, mas ela não é exatamente assim simples, pelo menos ela não é considerada assim tão simples pela maioria das pessoas, que é a tese de doutorado do pastor Alberto Tim, que se chama O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, ok? Essa aqui, inclusive, é uma edição antiga, né, do livro, já existem versões aí, a capa mais bonita, mais modernas e tal, etc., mas a versão que eu tenho é antiga mesmo, e já li praticamente esse material inteiro, já fui muito beneficiado por ele, e a partir, assim, realmente do contato com esse material, eu me vi assim um pouco nessa situação de poder falar um pouquinho com vocês a respeito do que é o adventismo de forma pura e simples, ok? Então vou ler algumas partezinhas assim da introdução desse material e depois vou fazer algumas considerações particulares a esse respeito, tá? Então o pastor Alberto Tim, ele diz o seguinte: o adventismo do sétimo dia é a principal ramificação sobrevivente do movimento milerita, que floresceu na América do Norte durante as décadas de 1830 e 1840. Então aqui o pastor Tim começa a traçar assim, um esboço histórico, né? Então lá em 1830 até 1840, houve aí então um movimento que é chamado de movimento milerita, que a gente vai entender que tem a ver com Guilherme Miller. E aí ele vai explicar esse contexto histórico dizendo que entre 1790 e 1830 houve o que foi conhecido na história do cristianismo lá na Norte América, lá nos Estados Unidos, como o segundo grande reavivamento. Então o Guilherme Miller começou a pregar, muitas pessoas começaram a se juntar em torno da sua pregação, e ali começou a se desenvolver um sistema singular de interpretação das profecias, em especial inicialmente da profecia de Daniel capítulo 8 e tal, e que depois seria assim ampliado e desenvolvido por aquilo que viria a se tornar no futuro a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok?
Então, ali existe um desapontamento em relação à data de 1843, 1844. Então, existia a ideia de que Jesus voltaria naquela data, e Jesus não voltou. E ali muitos dos fundadores do Adventismo do sétimo dia passaram por essa experiência amarga, né, e desapontamento e etc. E isso conduziu aí esse grupo pequeno inicialmente de pessoas a um estudo da Bíblia que demorou aí mais ou menos uns 20 anos, quando lá em 1863 foi organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, de 1844 a 1863, nós temos aí 19 anos de intenso estudo, intensa pesquisa bíblica, para de fato entender o que havia acontecido em relação a todo aquele movimento, aquele avivamento em torno da questão da volta de Jesus e inúmeras abordagens proféticas, bíblicas, teológicas surgiram dentro daquele contexto, e aquele grupo inicial bem pequenininho de pessoas começou a tomar corpo, começou a tomar consciência do que havia acontecido e etc. E ali, dentro desse contexto, surgem dois importantes conceitos fundamentais para aquilo que viria a ser o Adventismo do sétimo dia, que são duas ideias importantes. A primeira delas, a purificação do santuário lá no texto de Daniel 8,14, e as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Então, assim, o que eu gostaria de dizer para vocês dentro desse contexto? Não importa muito assim a opinião que você tem a respeito do Adventismo do sétimo dia. Se você acha que é uma seita herética, diabólica e terrível e abominável. Se você acha que é uma igreja protestante histórica, séria, de estudo da Bíblia e etc. Se você acha que é a única igreja verdadeira, remanescente, que realmente é a menina dos olhos de Deus e coisas desse tipo. Ou se você pensa em qualquer um entre esses espectros aí, alguma visão particular que você tenha da igreja, isso não importa tanto quanto você entender a centralidade destas duas questões que agora trouxe para vocês em relação à identidade adventista. Se você quer entender o Adventismo do sétimo dia de forma pura e simples, você tem que entender Daniel capítulo 8 e você tem que entender Apocalipse capítulo 14. Obviamente que Daniel 8 não é isolado, né? Não é um texto isolado do contexto do livro de Daniel inteiro, que também não é isolado do contexto do Antigo Testamento inteiro, ok? Então, basicamente, Adventismo do sétimo dia tem que ver com o estudo do Antigo Testamento. A partir da profecia de Daniel, e ali existe a ideia da purificação do santuário, isso vai conduzir o pensamento adventista ao santuário hebreu, lá do tempo de Moisés, a Levítico 16, ao livro de Êxodo, lá vai estar as tábuas da lei de Deus, etc, etc, etc. E você vai começar a entender muitas coisas que são extremamente importantes para o Adventismo do sétimo dia dentro desse contexto. Depois você tem ali a questão de Levítico 11 em relação às carnes imundas e tal. Então você tem que entender, Adventismo do sétimo dia tem que ver então com Antigo Testamento, estudo da Bíblia e a Bíblia hebraica no caso, ok? Porém, nós somos um movimento aí de, vamos pensar, 1844 até 1863 estudando a Bíblia, etc. Somos um movimento que já está na era cristã, já, inclusive dentro de um grande desenvolvimento histórico, né, da fé cristã e etc. E o livro do Apocalipse é absolutamente central para a Igreja Adventista do sétimo dia. Até porque o livro do Apocalipse é aquele que, vamos pensar assim, mais ressoa o livro de Daniel de todos os livros do Novo Testamento, ok? Então, assim, se você estuda o Novo Testamento inteiro, o livro que é mais parecido com o livro de Daniel é o livro do Apocalipse. E ali, no centro do livro do Apocalipse, a partir especialmente do capítulo 11, do versículo 18, onde fala que abriu-se o santuário, que se acha no céu e etc. E aí o Adventismo já enxerga, opa, peraí, olha aqui a purificação do santuário, olha aqui a abertura do lugar santíssimo. Tudo isso vai ser desenvolvido durante décadas aí de estudo, né? E tal, e ali começa-se então a última parte do livro do Apocalipse, que vai colocar o capítulo 12 e 13 como o contexto da guerra espiritual e adoração da besta, e etc. E ali a resposta para tudo isso é Apocalipse 14, os 144.000, o chamado a adorar a Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas,
Lembra que Deus é aquele que criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, ele criou o quê? O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o Adventismo vai, assim, de fato, se aprofundar no estudo do livro do Apocalipse, e isso vai ser extremamente importante também dentro do contexto do Novo Testamento como um todo. Em especial o livro de Hebreus, mas também todas as cartas de Paulo, todos os evangelhos e etc. E o Adventismo do 7º dia, então, surge dentro desse caldeirão, né, de estudo da Bíblia, de um contexto histórico, inicialmente na Norte América, mas que também vai se tornar um movimento internacional e logo mais mundial. Então também vai encontrar inúmeras realidades diferentes no mundo, tanto no mundo cristão quanto no mundo pós-moderno, pós-cristão e etc. E o Adventismo do 7º dia vive nessa era complexa da história humana, mas o importante da gente entender é que na sua simplicidade e pureza, o Adventismo do 7º dia é um sistema teológico centrado no santuário e nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Uma coisa interessante que acontece dentro desse contexto é a gente entender a centralidade de Cristo nessas 2 ideias fundamentais, porque veja, purificação do santuário no livro de Daniel vai nos conduzir ao estudo do santuário hebreu lá do Antigo Testamento. E ali o que era o centro do culto hebraico? Era o sacrifício do cordeiro sem defeito, que derramava o seu sangue para realizar a expiação pelo pecado do povo de Israel. E aí esse sangue era trazido, depois que era derramado lá para o altar, depois lá para dentro do santuário no lugar santo, e uma vez por ano para dentro do lugar santíssimo, ok? Mas tudo girava em torno do sacrifício deste cordeiro, que era um animal perfeito, etc, etc, etc. A gente já sabe, pela perspectiva neotestamentária, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo aquele sistema de sacrifício do santuário do Antigo Testamento tipificava Cristo, simbolizava Cristo, exaltava Cristo, colocava ali o cordeiro derramando sangue, havia de ser um cordeiro inocente, havia de ser um cordeiro perfeito, e etc. E pelo derramamento do sangue haveria a expiação e o perdão do pecado e etc. Ok? Então o Adventismo do 7º dia tem muito a ver então com essa leitura cristológica e cristocêntrica do Antigo Testamento, ok? Por isso que o Adventismo do 7º dia não tem medo do Antigo Testamento, não nega o Antigo Testamento, ainda que obviamente está aberto a discussões daquilo que permanece ou não vigente no Novo Testamento, que vem lá do Antigo Testamento, ok? Essa é uma ampla discussão no mundo cristão, e o Adventismo faz parte dentro dessa discussão de uma forma geral, ok? Agora, interessante então, né? Então vamos pensar assim, ó, Cristo no centro do santuário do Antigo Testamento. E lá em Apocalipse 14, acontece uma dinâmica muito interessante ali em relação ao texto. Não é algo que eu vou explicar para vocês detalhadamente nesse momento, mas entre a primeira, segunda e terceira mensagem angélica, existem conexões interessantes e existe um centro. E o centro da mensagem de Apocalipse 14, nos versos 6 a 12, é o Cordeiro de Deus, os anjos e todos os perdidos ali que estão adorando a besta e etc. e tal. Essa é a imagem central do livro do Apocalipse. As pessoas sendo condenadas porque adoraram a besta, na presença do Cordeiro e dos santos anjos, ok? Inclusive eu gravei um sermão detalhando estas questões, que vai estar com um link na descrição deste vídeo, que se chama O Evangelho Adventista, ok? Se você quiser saber um pouquinho mais a esse respeito. Mas essa é a cena central de Apocalipse 14. E quem está no centro? Cristo. Cristo, os seus anjos e ali a humanidade tomando escolhas de perdição ou de salvação. Então se adora a Deus, se aceita o evangelho eterno e etc. e guarda os mandamentos de Deus, é a escolha do caminho da salvação. Obviamente se rejeita o Cordeiro, rejeita a obra sobrenatural e espiritual que ele realizou mediante seus anjos e etc., as pessoas vão se perder. E basicamente esse é o centro do livro do Apocalipse, né? O centro do grande conflito e cada um tomando a sua decisão neste grande conflito. Então, assim, se você não entende estas questões, você não é capaz de entender o Adventismo do 7º dia. É uma coisa importante que é o seguinte: o Adventismo conseguiria sobreviver sem Ellen White, mas não conseguiria sobreviver sem a doutrina do santuário e sem a doutrina das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14.
E eu não digo isso para criticar Ellen White em nenhum momento. O que eu estou querendo dizer com isso é que é o seguinte: muitas vezes quando a gente vai ouvir discussões a respeito do Adventismo do sétimo dia, especialmente em contextos polêmicos que venham do mundo evangélico de uma forma especial, Ellen White ela é colocada no centro e na frente de toda e qualquer discussão, como se o Adventismo do sétimo dia fosse a seita da Ellen White, a igreja da Ellen White. Agora, quem age desta maneira demonstra estar desesperado diante de um sistema bíblico e unicamente tentando o denegrir para que as pessoas o rejeitem em nome de uma, por exemplo, de um preconceito em relação a uma pessoa polêmica lá, que no caso é a tal da Ellen White, ok? O centro do Adventismo do sétimo dia não é a Ellen White, apesar dela fazer parte da nossa história, uma parte importante, uma pessoa que de fato foi tremendamente usada por Deus, segundo nós entendemos, e nós temos direito de entender isso desta forma, e apesar de entendermos também que existe discordância, existem pessoas que acreditam que a Ellen White é terrível, e etc, e tudo bem, isso é natural. Também tem gente que acredita que Jesus foi uma pessoa horrível, terrível, que inclusive morreu e não ressuscitou e tal, e cada um tem o direito de acreditar no que quiser, e etc. E nós, adventistas do sétimo dia, entendemos a importância de Ellen White, reconhecemos isso, inclusive, nas nossas crenças fundamentais, mas é importante que cada um de vocês entenda que esse não é o centro do adventismo do sétimo dia. De forma simples, de forma direta, de forma verdadeira, parafraseando ali, inclusive, o famoso título de C.S. Lewis, né, Cristianismo Puro e Simples, no adventismo puro e simples, o que há é um Antigo Testamento interpretado e entendido cristologicamente, um Novo Testamento interpretado e entendido cristologicamente, onde Cristo é Deus, Cristo é o Salvador, Cristo é o Senhor do sábado, é o Senhor que deu a sua lei, é o Senhor que criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, é aquele que vai voltar, é aquele que vai instaurar o seu reino, e todas as visões e compreensões e doutrinas adventistas tem que ver com esta visão simples e básica em relação a Antigo e Novo Testamento, ok? Muito provavelmente eu vou gastar um tempinho para aprofundar um pouquinho em relação ao estudo do livro Santuário e as Três Mensagens Angélicas com vocês, porque como se trata de uma tese doutoral, acadêmica e tal, muitas vezes as pessoas não conseguem assim, se beneficiar de uma forma mais simples e tal, e eu vou tentar fazer isso com vocês e traduzir para a linguagem dos vídeos do YouTube um pouco do material que está ali na tese doutoral do pastor Alberto Tim, ok, pessoal? Então um grande abraço para vocês, estou gravando esse vídeo no sábado, então desejo um feliz sábado a quem esteja assistindo no sábado, e um abraço a vocês que estão assistindo nos outros dias também. Essa é uma das belezas da internet, né? A gente grava uma coisa aqui e ela chega lá em outros contextos, em outros momentos, mas que quando chegar e onde chegar, que vem acompanhado da bênção de Deus, mesmo para aqueles que sejam críticos do adventismo. Podem ser críticos, mas o importante é entender. E aí, se você entender o adventismo, até as suas críticas mesmo podem ser melhor embasadas, e aí o nosso diálogo vai se tornar um diálogo de mais alto nível, segundo eu acredito, o desejo de todos, para a gente poder discutir o que mais importa do que a gente ficar simplesmente se atacando em nome disso e daquilo, que realmente são coisas que não nos levam muito longe. Ok, pessoal? Então um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.